Sua turma forma uma banda de rock. No bar, alguém pergunta: qual o nome? Nome? Aparecem sugestões e opiniões variadas. Um quer homenagear o clube pelo qual torce, outro propõe adotar o nome do bairro, um terceiro prefere um nome mais engraçado, mais criativo e assim por diante. Flamenguinho, Coringão, Ronaldos e Romários, Bola na Rede, são algumas das sugestões apresentadas, cada um achando que o seu palpite é o melhor. Como não apareceu nenhum nome que agradasse a todos, a turma ficou dividida. Como resolver a situação? O caminho mais eficaz na busca do acordo é o da democracia. Você apresenta sua sugestão, escuta dos demais e tenta convencê-los se achar que sua ideia é a melhor. Depois é decidir pelo voto. Democracia é isso. Discussão, liberdade de opinião, busca de acordo e respeito à vontade da maioria. É também igualdade de oportunidades, convivência com as diferenças, existência de direitos e deveres. Enfim, aceitação das regras do jogo. Por falar nisso, como os problemas na sua escola são discutidos e resolvidos? Democracia é uma palavra de origem grega que quer dizer governo do povo. Na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado como Atenas, as decisões de interesse coletivo eram tomadas em praça pública pelo conjunto dos cidadãos. As pessoas mais sábias, mais instruídas ou influentes discursavam, expondo suas ideias e tentando convencer os ouvintes. Ao final, pelo voto da maioria, os cidadãos decidiam sobre leis, comportamentos e medidas referentes à cidade e seus habitantes. Vem dessa época o conceito de democracia como governo do povo, diferenciando-se por essa característica de duas outras formas de governo. A monarquia, que é um governo de um monarca, de um rei, de um só, e a aristocracia, que quer dizer governo de poucos de um grupo. Hoje, a ideia de cidadania é ampla e o número de pessoas com direito de interferir nas decisões públicas muito maior. Isso gerou novas formas de participação, típicas da democracia de massa do nosso tempo. A luta por melhores condições de vida e contra as desigualdades levou à progressiva ampliação da arena política, com cada vez mais gente participando da tomada de decisões políticas. Um marco histórico para a retomada dos ideais democráticos gregos foi a Revolução Francesa de 1789, que consagrou os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Junto com esses princípios, alguns outros foram incorporados à ideia moderna de democracia, como o respeito às leis, a prioridade dos interesses coletivos, a justiça social e a garantia de direitos aos setores menos favorecidos. Da Grécia Antiga aos dias de hoje, a democracia é um ideal que vem sendo revisto e aperfeiçoado de acordo com as transformações políticas e os valores da sociedade. A maioria decide. Essa regra é fundamental numa democracia. O voto da maioria transforma propostas em leis. Num regime democrático, a vontade da maioria prevalece, mas convive com a opinião das minorias. Elas têm todo o direito de lutar por seus princípios e interesses, de se organizarem, de se fortalecerem e de fazerem alianças. É por isso que numa democracia,
não há lugar para repressão às manifestações do pensamento, discriminação ideológica ou censura. Está escrito em nossa Constituição: somos iguais perante a lei e vivemos numa sociedade pluralista. Mas o que isso significa? Democracia exige liberdade, igualdade e fraternidade, além de direitos sociais, econômicos e políticos mundialmente reconhecidos graças às conquistas dos movimentos sociais e políticos. Mas direito e dever são como o dia e a noite. Um não existe sem o outro. Uma lei, por exemplo, é feita para todos e é nosso dever cumpri-la. Preservar o patrimônio público, pagar impostos, acatar as decisões da justiça, respeitar as autoridades, as instituições, as filas, os sinais de trânsito, os horários de silêncio, são deveres democráticos. No Brasil, muita coisa ainda não combina com democracia. Corrupção, privilégios, fraudes, impunidade, falta de informação em órgãos públicos, manipulação de dados, violência policial, desrespeito aos direitos humanos. Sintomas típicos do histórico autoritarismo brasileiro. É preciso que os mandões aprendam que, numa sociedade democrática, acima da vontade individual está a vontade coletiva. E a vontade coletiva se expressa nas leis. Essa é uma das regras básicas do jogo democrático. E aí, vamos pôr as mãos à massa? Até a próxima!